Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora são 7h04 e nós estamos recebendo aqui no estúdio o Mário Vasques, que é treinador, e os atletas Jean Augusto e André Santos. Vamos falar de atletismo nesta manhã fria de segunda-feira aqui no primeiro jornal da Prever FM. Mário, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar um pouco de atletismo, a nossa modalidade que a gente ama e vem lutando aí por reconhecimento aqui na cidade de Botucatu. André, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Natália. É muito bom estar aqui essa manhã para a gente falar um pouco do nosso esporte. Bom dia também do Jean, como vai, Jean? Bom dia, tudo certo? Bom, esse horário, o Mário me falou que normalmente vocês estariam treinando. Com chuva, com frio e tudo mais, estariam treinando. Então, agradecemos vocês terem aceitado o convite para vir aqui falar. Ô Mário, esses meninos aqui, têm chance de correr muito por esse mundo afora? Sim, o grupo nosso é bem dedicado, né? Há anos a gente faz um trabalho lá na pista de atletismo do INCA, junto com o professor Marcelo Diacardia, já faz mais ou menos uns 10 anos. 10 anos. Nesse grupo. Tá um tempo parado agora, né? Nesse início de gestão. Tá retomando. Né? A secretária Clarita tá correndo atrás de tudo para manter o atletismo ativo também. O Jean tá entre os primeiros do ranking sul-americano. Né? Fez uma marca muito expressiva agora nesse começo de ano. É da categoria sub-20, pode ir para Oregon, tem o mundo, né? Eles acompanham agora com as redes sociais, eles sabem o que está acontecendo no mundo todo, né? E é um orgulho, né, ver esses jovens, através do esforço deles diário, tá conquistando essas modalidades e voar, né? Voar pelo mundo. Ô Mário, só antes da gente conversar com os meninos aqui também, como é que é esse projeto que existe há 10 anos, que agora com o novo governo está retomando e tal? Como é que começou esse projeto? Quem é que começou? E quantos atletas já foram revelados através desse projeto, Mário? O projeto iniciou em 2012, quando eu ainda era estagiário na Unifac, né? Uhum. Aí eu me formei, mas mesmo me formando, eu treinava já medicina de Botucatu, medicina Unesp, e apareceu uma atleta lá falando: professor, eu posso fazer salto em altura? A Esther Mamedes. Essa atleta, eu deixei ela fazer salto em altura, menina diferenciada, né? Pouco tronco, longilínea. E eu vi que ali era uma menina diferenciada. Uhum. Aí comecei a pesquisar, a Botucatu ainda nem tinha federação. Comecei a tentar levar ela nos jogos escolares. Né? Ela era da escola Sevilla. Aí eu fui lá, conversei com a direção, tudo. Aí foi onde eu comecei a participar dos jogos escolares. E essa aluna eu comecei a levar para as competições escolares, ela foi ganhando. Ganhou a etapa estadual, aí a gente foi para Poços de Caldas, foi campeã lá, aí chegou a convocação para o Sul-Americano em Natal. Né? Então foi muito rápido. Assim. Entendi. Aí eu fui conhecendo o caminho para dar a oportunidade a esses jovens. Né? E lá ela teve uma vivência espetacular ali com os jovens, cultura, né? De outros países, né? Tudo... o apoio do COB, viagem aérea. Então, ali começou, eu falei assim, vou começar a investir nisso, né? Uhum. Aí foi assim que começou. Na época era o França, se eu não me engano, o secretário. Né? Aí eu passei num concurso da Secretaria de Educação e assumi o cargo em Carapicuíba. Não tinha vagas aqui na região, aí eu fui para Carapicuíba. Lá surgiu um concurso de técnico desportivo e eu passei nesse concurso, estudando bastante ali, focado no atletismo. Fiquei um tempo em São Paulo, trabalhando ali com o atletismo, corrida de rua no Parque do Ibirapuera, montando a equipe de atletismo. E ali eu consegui revelar também um atleta, que é o Ítalo, né, que até representou Campinas, e foi para os Jogos Pan-Americanos. Voltando para Botucatu, começamos esse trabalho novamente aqui na cidade, e que vem revelando uns atletas. Agora está num período complicado nesse início, né, de gestão. Eu sei que muitas coisas ainda tá acertando. O chamamento público começou agora, né? Mas o que a gente tem que deixar claro aqui é que eles estão conquistando, tá tendo muitas conquistas,
Aqui em Botucatu começou com a Raquel, que ela foi medalhista brasileira no Rio de Janeiro, né? No lançamento do dardo, no JEBs, Jogos Escolares Brasileiros. Depois teve o João, né? Que também foi no lançamento do dardo. Ele foi também no Rio, no ano seguinte. O Piva foi 4º lugar em Recife. E o Jean e a Sara agora foram para os Jogos da Juventude. Onde foi? João Pessoa, Paraíba. Foi para João Pessoa, na Paraíba. Né? Então, tudo isso daí pela fase escolar. Então, essas etapas não tem custo para a prefeitura. Né? E eles veem o mundo através dessa modalidade. E a gente gostaria de agora, né, como parece que tem um setor do alto rendimento, esse setor olhar para a nossa modalidade. Né? Porque as marcas que eles estão fazendo é muito expressiva. Né? E o que a gente está vendo no chamamento atende muito mostrar a modalidade. Né? Agora, o apoio, eles precisam de sapatilha. Né? O Jean, agora as competições. O que a confederação está fazendo? Ela está tirando as principais competições da categoria do estado de São Paulo, para dar oportunidade para o Brasil todo. Então, exemplo, onde vai ser o Sub-20? Ainda não saiu, mas vai ser fora. Normalmente é Nordeste. Tá? Então, assim, aí a gente precisa de apoio para passagem aérea, para essas competições nacionais. Entendi. Né? E é ali que consegue vaga para o Sul-Americano. Jean conseguiu medalha. Pode contar um pouco da sua medalha no Sul-Americano? Ano passado a gente foi convocado para a seleção brasileira, a gente foi para a Argentina, né, no final do ano. Né, a gente foi para o Campeonato Brasileiro em Recife, consegui a classificação lá para a seleção brasileira, né, e acabei sendo convocado, a gente foi para a Argentina, fomos campeões lá no revezamento 4x100. E é isso, foi muito... A Sara também, que é do lançamento do dardo, fez uma marca muito expressiva lá, 50 metros, quase bateu o recorde nacional da categoria. Né? E é o caminho para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Né? Então, assim, esses atletas, se a gente conseguir dar estrutura, né, a gente mantém eles na cidade e eles podem chegar em Los Angeles. Né? Só que tem que ter uma visão agora dessa gestão para a modalidade. Não tenho dúvida, porque o tempo passa muito rápido, eles estão tendo o desempenho, né, e precisa de toda a retaguarda, inclusive, que o poder público possa dar. Né? E o André, como é que é a sua história, André? Faz tempo que você treina, como é que você entrou em tudo isso? Faz 2 anos e meio que eu comecei. Comecei que eu fui lá no INCA querer treinar futebol e vi o professor Mário lá, ele me chamou. Aí comecei a treinar, aí começou vindo as conquistas, minha primeira medalha no Campeonato Paulista Sub-18. E você, qual o segmento que você corre do atletismo? Eu faço a prova dos 400 metros. 400 metros. Essa temporada aí eu comecei vindo encaixar a marca, começar a baixar meu tempo. Fiquei em 4º no Brasileiro Indoor. Agora consegui a medalha de ouro no Troféu Ademar. E tô esperando aí uma semana que vai ser agora esse sábado, o Brasileiro Sub-23. Pra buscar essa medalha. Que interessante. A gente ia ouvindo aqui, a gente como comunicador, jornalista tal, a gente gosta de questionar bastante. E trazer para o público que está acompanhando também a possibilidade de jovens que estão, de repente, que têm potencial e não têm informação de como fazer isso, né, de aonde treinar, que existe a possibilidade também, como esses dois jovens, o André e o Jean, estão fazendo. E como é que, no seu caso, Jean, como é que foi o interesse? Você ficou sabendo que lá no INCA o pessoal treinava, ou você foi atrás do futebol também e de repente se encantou pelo atletismo? Foi atrás do futebol e caiu no atletismo. Então, eu gostava mais de jogar bola mesmo, né? Eu jogava futsal lá na escola e o Mário já era professor, né? Aí, né, jogando, acho que o Mário acabou que me chamava pra ir, né? Só que eu achava tonto, tipo, ficar correndo lá no INCA, assim, eu meio que era resistente, assim, demorei pra ir. Aí, né, através de uma amiga minha, eu acabei indo lá só pra acompanhar, sabe? Tipo, eu ia só pra ficar, né? Ia lá, ficava acompanhando. E, né, depois de um tempo lá, eu acabei, né, dando a mão a torcer. E tentei, né? Comecei só pra experimentar, pra ver se eu gostava, né? Pra ver se eu me encontrava, né? Eu sempre gostei de esporte, só que eu nunca achei um que eu me encontrasse realmente, sabe? Então, né, tentei no atletismo pra ver o que sairia. Aí eu comecei a treinar, acabei gostando, fui, né, competindo, perdendo bastante, só que sempre querendo mais, sabe? E
depois assim que, né, começou a dar resultado, eu comecei a realmente, sabe, Uhum. né, Levar a sério, né? levar a sério, né? É. Tipo, depois que eu vi, né, aonde eu poderia chegar com o atletismo, né? Tipo, todo lugar que eu poderia viajar, né, toda a experiência e, né, tudo que muda você, né, realmente como pessoa, aí realmente que eu comecei a me dedicar, me esforçar e, né, depois de perder bastante, os resultados começaram a aparecer e aí acho que agora eu não paro mais não. É legal a gente ouvir desses jovens, né, a história deles. O André, e aí você também largou realmente o futebol e está tendo resultados e percebe o seguinte, que vocês podem ir mais longe ainda, né? Qual que é a sua pretensão, André? Então, eu tô querendo chegar nas marcas do 48 e esse sábado eu queria até que vocês falassem que vai ter o Campeonato Brasileiro Sub-23, onde a gente tem chance de medalhar esse campeonato, que vai ser transmitido na Confederação Brasileira de Atletismo. Que legal. E eu tô querendo essa medalha do brasileiro. Dos 400 metros, é isso? A gente tem um revezamento muito forte. Assim, durante esses 10 Fala anos... só um pouquinho mais perto do microfone. Durante esses 10 anos, aparece um atleta ali. Até fazer ele correr a casa de 10 segundos, 11 segundos, há tempo. É uma dedicação diária ali. Né? E agora estamos com 4 atletas na categoria, para correr e brigar com chances reais de medalha numa categoria acima. Entendi. Né? Então, sub-23, o Jean tem 18 anos. 18. Né? Então, é uma marca muito expressiva se a gente conseguir essa medalha. Então, assim, é uma dedicação diária. Sábado a gente estava lá treinando, todo dia a gente está lá com o grupo treinando e em busca, né, desses jovens conquistar. E a Confederação Brasileira de Atletismo é legal porque, assim, tem um ranking. Né? Ontem teve o campeonato pernambucano. Eles entram aqui agora, o atleta que correu lá em Pernambuco ele já sabe onde está no ranking. Então ele já sabe qual marca ele tem que fazer para ir melhorando esse ranking. Então é o Brasil todo ali brigando no ranking. Quem que vai para a seleção? Os 2 primeiros. Ou os 2 campeões do Campeonato Brasileiro. Entendi. Então eles acompanham ali, treinam diariamente para ir melhorando esse ranking. E a concorrência é muito grande? A pergunta vale para os dois aí. É bastante. E como é que vocês fazem? Quer dizer, a marca, quem que é o recordista e qual é a marca que vocês atingiram? Vocês estão muito longe da marca ainda? Então, né, no caso do 100 metros, por exemplo, é até, tipo, é difícil de entender quem não tá dentro do esporte, né? Porque, por exemplo, o que me diferencia do Bolt é, tipo, 1,10 segundos. 1 segundo e 10 milésimos. Mas isso também, para quem não entende, realmente é um... Né? Pode parecer pouco, mas para o atleta é uma coisa muito grande. É muito, né? tipo, o que diferencia, né, os pódios, o ranking no final do ano é, tipo, 30 milésimos, né? Tipo, parece que é pouco, mas pra gente realmente é uma luta. A gente treina todo dia para chegar na competição e correr, tipo, 1 milésimo abaixo do tempo que você já tem, entendeu? Então, é bem difícil essa... Quem que é o recordista, André, hoje no Brasil? Quem que é o cara a ser batido? No Brasil, o recordista é o Matheus Lima. Da prova dele. Da minha prova, Ele que é é da os onde? 400 Ele é metros. da onde? Ele, atualmente, ele tá no Pinheiros. Está no Pinheiros. Pinheiros. E é muito distante a marca dele com a que você tem no momento? É um pouco, mas pelo período de treino que ele treina, acho que faz uns 7 anos, se eu não me engano, 6 anos. Como faz 2 anos e meio. E essa luta diária para ir abaixando o tempo. Dá pra... Boa. O professor, e quando você percebe que você tem 2 joias na mão, né, que tem potencial, que pode trazer muitas alegrias com a segurança, com a retaguarda de poder público, de Bolsa Atleta, de tudo que a gente tem hoje na cidade de Botucatu, né, a gente percebe o seguinte, que potencial, material humano nós temos no Brasil. Basta saber lapidar essas joias, né? Sim, o que precisa é a estrutura, mostrar o caminho, né? Esses jovens, a gente fala bastante da pedagogia da presença. Então, eles são exemplo para aquelas crianças que estão ali no INCA começando. Entendi. Então, as crianças vêem neles um potencial. E nisso vai surgindo. Né? Então, para chegar a esses 4, eles se espelharam no Marco Piva, né? que é o correr mais rápido ali da categoria. Paulinho Ramal, né? Paulinho Ramal aí que está sempre
fez o índice para o Troféu Brasil, principal competição do cenário nacional. Ele é adulto e já fez o Luquinha também, que já correu Troféu Brasil. Eles já fizeram um revezamento, esses 2 atletas, mais o Jean e o Piva, também no Troféu Brasil, a principal competição sul-americana da modalidade, né? E o que precisa é estrutura, é mostrar o caminho, né? E eu e o Marcelo, a gente sabe esse caminho, né? A gente faz um projeto do Centrinho, da Confederação Brasileira de Atletismo, que tudo que tem de novidade em relação a treinamento, a gente é chamado, né? Então, no final do ano, fiz o curso de Decathlon, que é o atleta completo, que faz as 10 provas, né? Eu até cheguei do curso, chamei alguns atletas para começar a treinar isso, né? Mas aí a gente chegou, com pouco tempo, os colchões lá do INCA foram molhados, jogaram o colchão fora. Colchão que é um investimento público alto. Claro. Né? Então, assim, em vez de procurar conversar com a gente, fala assim, viu, tá tendo reclamação, o colchão molhou, tá no período de dengue, o que a gente pode fazer? Aí não, o caminhão da prefeitura foi lá, pegou os colchões e descartou. Compraram colchão novo, mas assim, a diferença do material, do colchão que tinha, a lona, você salta com sapatilha, ela não rasga, é uma lona muito mais resistente. E esse que eles compraram, pagaram 150 mil, como dizem, tá lá no boche, jogado, sem utilidades. Que coisa, gente. Então, a gente precisa... esses atletas eu não consigo mais dar oportunidade para eles, porque a gente precisa... Eles foram até para a competição do Decathlon, o menino zerou a prova do salto com vara, porque não tem local para treinar, né? Entendi. Então, esse é um pedido, né? Transparência, quando for fazer alguma coisa lá no campo do INCA, é um local que é utilizado para a população, mais de 1.000 pessoas caminham ali diariamente. É um local que não só para os atletas, né? A população utiliza muito ali, né? Então, a gente precisa ter um olhar lá. Esse setor do alto rendimento tem que ir lá no INCA, né? A última reforma que fizeram lá, você vê, pintaram, aí tá aqui dessa cor e aqui branco. Então, assim, não tá batendo as cores. Usaram uma tinta que não é própria para borracha, né? Então, a pista ali, contato humano ali, você pisando, essa tinta deixa mais duro. Então, assim, os atletas que dão tiro a 100%, a canelite deles, né? Tenho que agradecer aqui o pessoal da fisioterapia, Fisioclinic, o Léo da Fisioclinic, parceiraço. Então, assim, quando os atletas precisam de alguma coisa, eu mando lá para ele, eles resolvem. Também a 725, que ajuda nessa parte de força, né? Então, eu gostaria do prefeito Fábio Leite, e falam que é o Geraldo, que é agora que vai tomar conta do alto rendimento, de não olhar só para uma modalidade, olhar para todas as modalidades da cidade, né? Então, a gente está disposto, eu e o Marcelo estamos sempre no INCA. Eu e o Marcelo tá treinando os atletas voluntariamente, né? A gente decidiu não, dessa forma que eles queriam, não receber da prefeitura. Então a gente vai treinar voluntariamente os atletas, mas os atletas precisam de apoio, eles precisam ir para as competições das categorias, né? Precisam de material, vai ter os Jogos da Juventude. O atletismo foi uma das únicas modalidades do ano passado a ser medalha. A Sara foi campeã, o menino do salto triplo foi campeão, e tá um pouco parado essa modalidade. Bom, é importante o seguinte, né? Normalmente a secretária de esportes, a Clarita, acompanha o primeiro jornal, se ela estiver acompanhando e quiser inclusive participar, 3440 1009 é muito legal. A Clarita é um exemplo, assim, acertado, né? A secretária de esporte Clarita, ela sempre procura nos ajudar, essa parte de transporte, nunca... O pedido que a gente faz para a Clarita, ela sempre... Só que eles já do alto rendimento, né? Eles já estão buscando, eles já têm... Já saiu da média. Entendi. Então, assim, a gente precisa dar uma atenção. Eu não consigo dar o treino pro Jean com as crianças mais da faixa etária menor, né? Tem que dar uma atenção especial para eles. A gente desenha ali... Eles já são diferenciados, né? Nos 100 metros são várias fases. Então, um dia a gente vai trabalhar o bloco, outro dia a gente vai trabalhar a segunda fase, a gente vai trabalhar a chegada. Detalhe... É tipo um teatro, você vai ensaiando para tentar fazer acontecer na prova, né? Então, eu e o Marcelo tá focado nisso, no alto rendimento, e a gente precisa, se precisar sentar, né, com eles e tentar resolver isso, porque as competições estão chegando e a gente tá com um talento aqui do nosso lado que quer ficar na cidade. Eu já mandei atleta para São Bernardo,
Só que hoje o atleta aí voltou, tá lá na CAI trabalhando, né? Não é todos que vão chegar à medalha, que vão chegar longe, mas a gente está formando cidadão também. Né? Entendo. Então a gente precisa desse apoio, esse suporte da Prefeitura Municipal do Botucatu. Bom, são 7h24, a gente está conversando sobre atletismo, sobre jovens atletas, com o treinador Mário Vasques, o Jean Augusto e André Santos, que são atletas aqui de Botucatu. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já a parte final do nosso bate-papo. 7h26, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de segunda-feira aqui na Prever FM, falando sobre atletismo, com o treinador Mário Vasques e os atletas Jean Augusto e André Santos. André, como é que foi na família quando a família percebeu que você tinha potencial para o atletismo? Como é que foi a reação da família? Minha família ficou surpresa, como eu sempre joguei futebol. No começo eu não gostava de atletismo, quem me revelou foi o professor Marlon. Tanto que na competição que eu fui no Plínio Paganini eu cheguei atrasado, não gostava mesmo de atletismo. Foi de repente mesmo. Aí ficou bastante surpresa. Eles foram me acompanhar no Paulista Sub-18, que foi minha primeira competição. E foi muito legal, eles ficaram muito felizes. Hoje eles apoiam você? Hoje eles apoiam eu, ajuda muito eu. Assisti todas as competições, assistir a última. E agradecer minha família que assistiu a última competição, mandaram mensagem positiva para mim. Quando eu ganhei a medalha de ouro, foi muito, muito legal, fico muito emocionado com isso. E daí, Jean, e você também? Como é que foi a reação da família quando você falou, olha, agora eu sou um atleta e eu vou me dedicar a isso? Muito positiva, né? Meu pai, principalmente, que não tenho nem palavras assim, sempre me apoia mesmo. Minha mãe também gostou muito, porque eu era bem sedentário. Antes eu jogava bola ali, mas não fazia quase nada. Mas aí quando eu comecei a treinar realmente, né? Toda a minha família me apoiou, né? Todo mundo. Sempre me deram energia positiva, torceram por mim. Mas, né, agradecer, né, principalmente ao meu pai, né? E à minha mãe também. Mas meu pai que me apoia, assim, sempre mesmo. E acho que é uma grande motivação para mim, o apoio dele. E a importância também de você ter por trás de tudo isso também o apoio para que esses jovens continuem estudando, né? E nós temos aí os dois estudam na Unifac, isso não é comercial, não é nada. Isso aí é uma constatação de ser fundamental o apoio de uma instituição de educação e tudo mais. Eles fazem educação física na Unifac, tem aquela tranquilidade. Eu sou um atleta, mas eu tenho uma retaguarda de eu continuar estudando, de eu ter uma formação profissional que é muito importante para seguir a minha vida, né, professor? Sim, o que a gente sempre busca ali, tem um grupo também da medicina, então a gente incentiva muito esses atletas a um caminho, porque a fase do atleta vai passar, né? Então, assim, aí ele vai ter que buscar o seu trabalho, o seu ganho. E graças a Deus a Unifac apareceu na vida desses meninos aí, dando essa oportunidade. A gente já está ali acertando para no futuro dar oportunidade para outros que estão ali encaminhando. No projeto a gente também tem depoimento de mãe que a filha tinha depressão e através da modalidade foi diminuindo a medicação, foi melhorando e mudou completamente. Aquela criança que ficava ali no quarto trancada e o atletismo foi mostrando outro caminho para ela. Com o grupo da medicina a gente incentiva eles também a tentar a faculdade pública, né? A gente tem a Unesp aqui que é maravilhosa. E um sonho nosso é fazer alguma criança ali da comunidade do INCA ali também chegar, né? Passar na Unesp e também sair do projeto e ser encaminhado para a Unesp. Agora, esse projeto que você fala, que começou há mais de 10 anos e tudo mais, ele continua acontecendo normalmente. É claro que as adaptações da nova administração e tal, mas é fundamental que esse projeto continue para ter perspectiva para esses jovens, que normalmente, no caso aqui, 2 que têm potencial, mas e outros que não chegaram até o projeto e que também têm potencial? Então, teve um chamamento público agora, né? O atletismo é um esporte sem bola, então assim, é um esporte base para todos os demais, que é difícil, igual eles, a dificuldade deles começarem. A Sara, que foi campeã sul-americana, ela passava do lado do INCA, eu tentava fazer ela entrar, ela não entrava, não fazia. Via a força dela jogando queimada, né?
na Escola Dom Lúcio, que eu também sou professor da rede estadual. Até levar ela a participar... Até convencê-la, né? Demorou muito. E não é fácil fazer eles pegar o gosto. Então, esse tempo que ficou parado desse início de gestão, 100 dias. Então, é 100 dias que está o projeto parado no INCA. Né? Então, é muita coisa, porque aqueles que pegaram o gosto, infelizmente, alguns testes perderam. Né? Então, você está ali, aí você vê a arquibancada lá, um aluno que estava lá, que poderia estar no projeto, está lá. Então, assim, quando troca a gestão, eu acho que os secretários têm que se conversar e manter o projeto, arrumar formas de manter o projeto, não parar, né? Não enterrar a modalidade e depois começar de novo. No momento ele está parado. Agora teve um chamamento público, onde uma entidade pegou, mas por enquanto está nos bairros. Agora lá na pista do INCA, né, a gente está com os atletas, mas aquelas crianças que eles são espelho, estão na comunidade, me mandam mensagem, aí professor, tal, mas tá parado. Então eles têm que arrumar uma forma de continuar o projeto, não parar. Né? Então durante esses 10 anos nunca parou do jeito que parou. Nunca ficou 100 dias o projeto parado dessa forma. Né? Fechamos um ano com 2 atletas, campeão sul-americano. E depois o projeto parar tanto tempo. As crianças assistiram eles lá na competição. Falaram, eu quero também chegar. Eles receberam mala da Puma, né, de viagem, com mais de 100 peças. Né? Assim, nossa, eu também quero, não sei o quê. Né? Aí começa o ano, tudo parado. Então isso não pode acontecer. Né? Então é uma crítica pelos atletas, né? Então, eu sei que eles não gostam desse tipo de crítica, mas tem que falar, porque eu luto para essa modalidade, estou nessa modalidade há muito tempo, e a gente vê as outras modalidades tendo apoio, e a nossa um pouco esquecida na cidade. Entendi, mas a gente tem a esperança de que isso mude, né? Sim, com certeza. Acho que é o mínimo, né? A melhoria sempre é o que a gente busca, né? Eu tô curiosa aqui, pensando desde o começo que você falou a respeito da Sara, que você via, comentou... Até os meninos mesmo, né, foram procurar o futebol e foram arrastados, digamos assim, levados ao atletismo, né? Então, eu imagino que você tem esse olho clínico. A minha dúvida é em relação a isso. Existe um biotipo ou um tipo de estrutura corporal mais propenso ao atletismo ou é um esporte democrático? Qualquer pessoa, qualquer biotipo pode praticar? Não, é um esporte democrático. A gente tem os grupos de provas, né? Então, assim, a gente direciona, mas a criança, aos poucos... Vai decidindo qual prova ela quer fazer. Né? Então, assim, você vê... Existe campeão olímpico no salto em altura, que é uma prova que, durante anos, foi só os atletas muito mais altos, né? Com estatura baixa sendo campeão olímpico. Aí você vê o pódio, ele está no lugar mais alto, e os maiores segundo e terceiro. Né? Mas, aos poucos, a gente direciona. A Sara é muito forte, então uma prova de força. O arremesso do peso, o lançamento do dardo, o lançamento do disco, o lançamento do martelo... Então, a gente direcionou ela mais para essa. Mas no projeto, a gente mostra todas as provas. Né? Professor, mas eu gostaria de fazer aquela. Você pode... Nada impede de tentar, você vai se dedicar. E varia muito, não é uma coisa certa. Né? Mas no início, nessa fase de iniciação, alguns atletas levam vantagem, devido à força, devido à estatura, né? Mas depois isso, cada ano que passa, vai igualando. Então, hoje tem atleta no 100 metros, tem atleta baixo, que tem tempo extraordinário pela frequência, é muito rápido a frequência, e tem atletas altos pela amplitude da passada, que chega, tá? Então, não dá para rotular. Né? Então, dia a dia, e é democrático. Qualquer o atletismo é o esporte mais democrático. Né? Então, é para todos os biotipos, a gente dá oportunidade para todos. Claro que alguns não gostam de correr, às vezes tá ali, mas a gente vê a mudança, né? Então a gente pega alguns atletas lá que, nossa, ele olha e fala, professor, olha como eu comecei, olha como eu estou hoje. Né? Então muda completamente a vida do atleta. Eu quero agradecer toda a cidade, né? Porque eu vou para a França daqui a um mês, ganhei uma vaga no Teacher Games. Vou voltar com professores de educação física de 35 países. Que legal. Né? É graças ao atletismo, a desenvolver o esporte na escola. Né? Hoje eu ainda recebo bastante mensagem de professor de educação física da cidade toda. Ô professor, eu vi um aqui, tal. Infelizmente, do jeito que está hoje, a gente não está conseguindo atender esse monte de mensagem que está chegando. A gente espera que um dia isso
melhore. Fiquei chateado, sim, com essa nova gestão de... Não sei qual motivo o ex-secretário de esporte, que hoje está no gabinete, tentando trazer um grupo de Campinas para cá, né? Um instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. Eu passo a história do Vanderlei Cordeiro de Lima para os atletas, mas a gente desconhece a história do instituto também, Vanderlei Cordeiro de Lima. Então, assim, não sei qual o interesse, mas que teve uma negociação de trazer esse grupo para cá. Pode até questionar o prefeito sobre isso, né? Porque a gente faz um trabalho há anos, né? Aí, do nada, começa sem transparência, uma negociação por fora. Então, fico muito chateado disso ter acontecido aqui na nossa cidade. Ô Mário, mas a gente vai esperar o seguinte, baseado no que, nessa entrevista de hoje, a gente vai entrar em contato com a Clarita, né? Vai saber a sequência de tudo isso, como é que tá, e a gente vai voltar nesse assunto, pode ter certeza. Agora, já no finalzinho, que daqui a pouco nós temos o Dr. Rodrigo Gibim aqui, qual que é o próximo compromisso de vocês? Mesmo com toda a dificuldade, o calendário não para no Brasil todo. Qual que é o próximo compromisso de vocês, André e Jean? O meu compromisso vai ser agora nesse sábado, como eu estava falando, que vai ser o Campeonato Brasileiro Sub-23. Aonde vai ser? Vai ser em Bragança Paulista. Bragança Paulista. Que a gente vai estar competindo 4 por 100 e eu vou estar correndo 200 também. E como a gente ficou entre os primeiros colocados do ranking ano passado no revezamento, a gente tem bastante chance de medalhar, mas vamos ver como vai ser o decorrer da competição. Tá certo. Jean, o seu próximo compromisso? O objetivo mais próximo é o Brasileiro Sub-23, né? Só que, né, o meu grande alvo, né, para esse ano é conseguir uma vaga no Pan-Americano, que tem a chance de ser no México. E talvez uma vaga também no Sul-Americano, que vai ser em Montevidéu, eu acho, no Uruguai. Entendi. Alcançar o índice Troféu Brasil, que tá perto, né, graças a Deus. E, né, um grande objetivo assim a longo prazo é 2026, que tem o Mundial Sub-20, que vai ser meu último ano da categoria, que vai ser em Oregon, nos Estados Unidos. Esse é o grande objetivo assim dessa categoria minha, finalizar indo pro Mundial, conseguindo fazer o índice. Que legal. Bom, eu gostaria de agradecer vocês dois, o André Santos e o Jean Augusto. Toda a sorte do mundo para vocês, que toda a segurança para vocês apenas treinarem aconteça também na cidade de Botucatu. E a gente gostaria de futuramente falar muitas vezes o nome de vocês aqui na Prever FM, viu? Sucesso para vocês. Valeu. Professor, muito obrigado pela presença, ter trazido os atletas, a sua experiência como corredor, sucesso lá na França, uma boa viagem e conte sempre com a gente aqui, viu? Agradeço a oportunidade, agradeço a todos os atletas aí para confiar no trabalho. A gente quer esses jovens levando o nome do Botucatu mais longe. Esqueci de falar do Marco Aurélio, começou no projeto, se formou, agora ele está com 4 provas na Itália, está na Itália. Olha que legal. Começou no projeto, se dedicou, era do basquete, pegou gosto pelo atletismo, né? E hoje correu ontem na Itália, correu uma marca muito expressiva em Florença, né? E a gente não está conseguindo divulgar muito isso na cidade. Entendi. Então eu gostaria de ter o espaço de mandar algumas mensagens dos resultados dos atletas, né? Disponha da gente. Você tem o nosso contato, disponha da gente, vai ser um prazer, viu? Sub-23 agora, a gente vai com tudo nesse revezamento, vem treinando. A Clarita sabe que eles estão bem dedicados, né? E assim, da Clarita eu não tenho o que reclamar, porque eu vejo a dedicação, o exemplo dela com qualidade de vida e que vai levar essa prefeitura e vai ajudar muito na qualidade de vida dos botucatuenses. E é isso que eu tenho para falar. Agradeço a todo mundo, obrigado. todos os atletas, todo mundo. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.